E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos mergulhar em um assunto tenso: os incêndios mais devastadores da história. Preparem-se para conhecer as chamas que moldaram o mundo, desde a Londres do século XVII até os tempos modernos. No vídeo de hoje, vamos explorar 5 incêndios que chocaram o mundo, revelando suas causas, consequências e impactos. Então, prepare-se para uma viagem no tempo repleta de histórias chocantes e lições importantes. Vamos começar! Nossa primeira parada nos leva de volta para o ano de 1666, na Inglaterra. Na madrugada do dia 2 de setembro, um incêndio começou na padaria de Thomas Farriner, na Pudding Lane. Uma faísca inocente, talvez um forno mal apagado, e pronto. O fogo se alastrou rapidamente pelas ruas estreitas e abarrotadas da cidade. Equipamentos precários, falta de organização e o vento ajudaram a espalhar as chamas com uma velocidade assustadora. Por 4 dias e 4 noites, Londres ardeu em um inferno inimaginável. O fogo consumiu tudo em seu caminho. Casas, igrejas, prédios públicos, nada foi poupado. A Catedral de São Paulo, um dos marcos da cidade, foi completamente destruída. No final, estima-se que o grande incêndio de Londres tenha destruído mais de 13 mil casas, 87 igrejas e deixado mais de 70 mil pessoas desabrigadas. O grande incêndio de Londres foi uma tragédia inimaginável, mas também marcou um ponto de virada na história da cidade. E quando a gente pensa em grandes incêndios nos Estados Unidos, logo vem à mente o grande incêndio de Chicago, certo? Mas e se eu te disser que no mesmo dia, outro incêndio ainda mais mortal devastava o estado de Wisconsin, o incêndio de Peshtigo, em 8 de outubro de 1871, é considerado o incêndio florestal mais mortal da história dos Appalachians. A região de Peshtigo, coberta por densas florestas, já vinha sofrendo com um verão extremamente quente e seco. Ventos fortes, que chegavam a 110 km por hora, espalharam as chamas rapidamente, criando um verdadeiro turbilhão de fogo. O incêndio de Peshtigo devastou uma área de mais de 4.000 km², uma área equivalente ao estado de Rhode Island. Cidades inteiras foram completamente destruídas, e o número de mortos é estimado entre 1.500 e 2.500 pessoas. Relatos da época contam que o céu noturno ficou vermelho sangue, visível a quilômetros de distância, e o mais irônico é que, no mesmo dia, o grande incêndio de Chicago tomava conta das manchetes, ofuscando completamente a tragédia em Peshtigo. Agora, vamos viajar até o Japão. Em 1923, no dia 1º de setembro, um terremoto de magnitude 7,9 na escala Richter atingiu a região de Kanto, incluindo a capital, Tóquio. O terremoto havia causado diversos incêndios em toda a cidade, e o pior deles começou em um depósito de roupas no distrito de Honjo. As chamas se alastraram rapidamente, alimentadas pelos fortes ventos e pelos escombros do terremoto. O fogo varreu Tóquio por 2 dias, deixando um rastro de destruição inimaginável. Mais de 140 mil pessoas perderam suas vidas, muitas delas enquanto buscavam abrigo em áreas abertas, que acabaram se transformando em verdadeiras fornalhas. A cidade ficou em ruínas, com mais de 500 mil de casas destruídas. A reconstrução de Tóquio foi rápida e impressionante, com a implementação de novas tecnologias e medidas de segurança para evitar que uma tragédia como essa se repetisse. O grande incêndio de Tóquio, apesar de toda a dor e sofrimento, serviu como um aprendizado para os japoneses, que transformaram a tragédia em um exemplo de superação e reconstrução. Em 2009, a Austrália enfrentou o seu pior incêndio florestal da história, o Black Saturday. No dia 7 de fevereiro,
Uma combinação fatal de temperaturas extremas, seca prolongada e ventos fortes criou o cenário perfeito para o desastre. Bastou uma faísca e o fogo se alastrou com uma velocidade impressionante pelas florestas do estado de Victoria. O Black Saturday, como ficou conhecido, foi um inferno na terra. As chamas implacáveis devoraram tudo em seu caminho: casas, plantações, animais, tudo. A velocidade do incêndio era tão assustadora que muitas pessoas não tiveram tempo de escapar. Cidades inteiras foram reduzidas a cinzas em questão de horas. O céu, antes azul, se transformou em um mar de fumaça e brasas. O saldo da tragédia, devastador. 173 pessoas perderam suas vidas, mais de 2.000 casas foram destruídas e mais de 4.000 quilômetros quadrados de vegetação viraram cinzas. O Black Saturday foi um duro golpe para a Austrália, um país acostumado a lidar com os desafios da natureza. A reconstrução foi lenta e dolorosa, mas a solidariedade e a determinação do povo australiano falaram mais alto. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de um incêndio que chocou o mundo em 2018, o incêndio de Camp, na Califórnia. A Califórnia, conhecida por seus verões quentes e secos, já vinha sofrendo com incêndios florestais cada vez mais frequentes e intensos. No dia 8 de novembro, uma falha em uma linha de transmissão da companhia elétrica PG&E deu início ao incêndio. As chamas, impulsionadas pelos ventos fortes e pela vegetação seca, se espalharam rapidamente, transformando a cidade em um inferno em questão de horas. O incêndio de Camp foi devastador. As chamas, implacáveis, destruíram quase 19.000 estruturas, a maioria casas. O número de mortos? 85 pessoas perderam suas vidas, vítimas da fúria do fogo. O incêndio de Camp nos mostra, de forma trágica, a importância da prevenção e da responsabilidade. E aí, pessoal? Depois dessa viagem intensa pela história dos incêndios mais devastadores do mundo, fica a reflexão. O que podemos aprender com essas tragédias? Pequenas ações, como a manutenção adequada de equipamentos elétricos e a limpeza de terrenos baldios, podem evitar grandes tragédias. As mudanças climáticas já são uma realidade, e os eventos climáticos extremos tendem a se tornar cada vez mais frequentes e intensos. Qual dessas histórias te impactou mais? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essas lições da história. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!